Bom dia, doutora Andréa Kogo. Quero agradecer a presença da senhora aqui. Existe uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI instaurada nesta casa, onde nós estamos verificando a falta de médico, a reabertura de uma unidade de pronto atendimento também sem médico. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Kiki, vereador Sérgio Rocha. Eu gostaria de solicitar que o relator teve umas complicações para se dirigir até aqui nesse momento. Eu gostaria que você fosse o relator nesta manhã, nesse momento com a gente. Gostaria de agradecer os nossos membros aí da analista do Legislativo. E também dizer que ficamos muito tristes, doutora, com a morte do pai da vereadora Cidinha do Oncológico, que também é membro dessa comissão. Nós consultamos ela da possibilidade de nós estarmos suspendendo, né, os trabalhos de hoje. Ela falou que não haveria necessidade, até porque o velório vai ser, acho que às 15 horas, a gente consegue ir lá. Já estive lá ontem à noite também, conversando com ela, amparando ela. Então, ela falou que não haveria necessidade, por isso que nós prosseguimos com o nosso trabalho na manhã de hoje. Tem pergunta que, às vezes, nós vamos fazer para a senhora, que a gente já sabe, mas nós precisamos perguntar para ficar registrado e também para ficar gravado aqui na Câmara Municipal. Então, inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse seu nome completo e qual a função que a senhora exerce na Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, bom dia a todos, né? E eu gostaria que vocês transmitissem meus sentimentos à vereadora Cidinha pelo falecimento do pai. Meu nome completo é Andréa Kogo, eu sou médica, eu faço emergência e trabalho para a Prefeitura de São Carlos há 21 anos. Doutora, nesses 21 anos, a senhora sempre prestou serviço como médica plantonista da UPA ou em algum outro lugar? Eu tenho outros empregos, é lógico. Eu trabalho em São Carlos, única e exclusivamente na UPA. Antigamente, UPA Avenida e atualmente UPA São Carlos. É Vila Prado. Nesse tempo de atuação, alguma vez a senhora presenciou alguma UPA 24 horas ser fechada por falta de profissionais médicos, como a senhora, não? Recentemente, as duas UPAs, a UPA Santa Felícia e a UPA Araci. Fora essa época, no tempo de 21 anos, a senhora nunca presenciou? Nós já tocamos sozinhos, a UPA Antiga Avenida e a UPA Vila Prado sozinha. Eu mesma já toquei sozinha, mas nunca... Inclusive, eu já me prontifiquei a ficar sozinha justamente para não fechar. O presidente dessa comissão, Lucão Fernandes, interrogou a depoente quanto ao tempo de serviço e a função que a mesma ocupa, bem como se ela já havia presenciado o fechamento de alguma UPA nesses anos de atuação. A depoente... Ok. A depoente informou que trabalha como médica plantonista. E esteve à frente das UPAs da Avenida e Vila Prado. E que nestes 21 anos de exercício... Desculpe, só acrescente Vila Prado e Antigo Pronto-Socorro, por gentileza. E que nestes 21 anos de serviço, nunca havia presenciado fechamento de unidades de pronto atendimento. A mesma
disse que, inclusive, já se colocou à disposição. Que antes já fez plantão sozinha. Que a mesma disse que anteriormente já havia feito plantão sozinha. No antigo pronto-socorro. E no atual também, no início dessa gestão. Como ficou então, por gentileza? Não, volta um pouquinho, só para a gente entender. Lê um parágrafo. Calma aí, quer ver? Perfeito. Plantão sozinha para evitar o fechamento da UPA. Perfeito. Bom, a senhora ficou sabendo que as unidades foram fechadas e, pelo que a senhora me falou anteriormente na sua disposição de, inclusive, tocar um plantão sozinha, automaticamente então, a senhora era contra esse fechamento da unidade. É claro, principalmente, nós todos temos que entender o seguinte, Lucão, que independentemente de nós termos plano de saúde ou não, a nossa primeira porta são as UPAs. Por exemplo, eu tenho Unimed, Uniplan, e eu nunca entrei na Unimed daqui. Eu, quando preciso de alguma coisa, eu sempre vou à UPA. Por quê? Porque são profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiros de excelência, que eu os conheço há anos. Entendeu? Então, conheço o trabalho deles. São pessoas em quem eu confio. Então, eu opto por ir à UPA e aos meus colegas também, caso necessário, como já aconteceu, do que ir à Unimed. Então, nós temos que entender que todos nós somos usuários da UPA. Se nos acontecer algum acidente, primeiro, nós não escolhemos para onde nós vamos. O primeiro lugar que nós vamos poderá ser a UPA. Entendeu? O presidente desta comissão perguntou à depoente se ela é contrária ao fechamento das UPAs. E a doutora Andréia respondeu que, evidentemente, uma vez que as UPAs são a porta de entrada, pela qual todos os munícipes passam, o que a faz contrária ao fechamento das UPAs. Sim. Por enquanto não tem perguntas. Doutora Andréia, por gentileza, a senhora faz parte ou está organizando alguma OS? Sim, faço. Ok. Faço parte. Perguntada pelo relator, como que eu coloco? Relator vigente desta CPI, Luiz Henrique, se é contrária, se faz parte ou está organizando alguma OS, a depoente disse que sim. Outra questão, doutora, por gentileza. A senhora possui algum interesse em alguma introdução de OS no município e por quê? Tá.
essa pergunta várias pessoas, inclusive outro dia na rádio, me fizeram. Quando o Hospital Escola fechou em outubro do ano passado, foi uma situação assim que nos pegou muito de surpresa. E nós somos seres normais como todo mundo. Eu tenho dívida, você tem, todos nós temos. E aí nós nos organizamos para formar uma OS no intuito de arrumar, para nos locar novamente nos serviços. Né? A priori, o intuito foi esse. Se você me perguntar assim, doutora, a senhora é a favor de OS? Não, eu sou contra. Eu sou contra qualquer tipo de terceirização. Eu acho que todos nós precisamos ter estabilidade. Tá? Só que, para a gente, primeiro, são fases. O piso salarial de um profissional médico hoje está em torno de quase R$14 mil. A prefeitura tem condições de arcar esse piso salarial antes de sermos contra a OS? Não tem, né? Então, isso é o que nós toda a vida ouvimos dos nossos superiores. Não, a prefeitura não tem como arcar isso. Hoje em dia, já foi feito concurso público, processo seletivo, e não aparecem profissionais para trabalhar. Hoje em dia, os médicos de São Carlos ganham menos que um amarelinho. Para quem passa mais de 10 anos dentro de uma faculdade, ganhar isso é uma exploração profissional. Então, se nós continuarmos onde nós estamos, nós não vamos sair do lugar. OS será a solução? Não sei te responder isso. Tá? Tenho interesse em entrar? A nossa proposta financeira, a Prefeitura de São Carlos, foi uma das mais compensadoras financeiramente para a Prefeitura. O ganho ali praticamente vai todo em pagar profissionais. Se a OS tiver, não só a nossa, como qualquer uma, registrar via CLT, o salário que foi proposto praticamente fica inviável. Entendeu? Essa proposta que foi feita à prefeitura fica inviável. Para pagar uma OS, pagar CLT para um profissional médico, que vai ser, todo mundo vai ter que ganhar o mesmo piso salarial. Eu não posso ganhar 3 mil e um profissional da OS ganhar 10. Isso fica inviável, né? Todo mundo vai ter que ganhar a mesma coisa. Agora, para uma OS contratar um profissional por 3 mil, nós vamos ficar no mesmo problema que nós estamos. Vocês concordam? Porque isso a prefeitura já está pagando. Se fosse assim, os médicos viriam para ganhar isso. Então, o que afasta demais hoje? Por que São Carlos não tem médicos hoje? Porque não oferece salário adequado. Interrogada pelo vereador Luiz Henrique, se possui interesse na introdução de OS no município e os porquês. A depoente disse que sim, possui interesses, uma vez que este seria um caminho que organizaria o caos que se encontra a saúde. Não? Falei isso? Tá. Uma vez que... Pode ir corrigindo. Por favor. Uma vez que organiza o atual cenário... Organize. Agora, Tá. da garantia de 100%. O nome da OS a quem eu pertenço chama OMESC. Tá. A OMESC entrando vai resolver o problema. Eu já trabalhei em Rio Claro por OS e que OS lá não conseguiu suplantar isso. Então coloque possivelmente, porque você falou a OS como uma organização, então que possivelmente organize o modo como hoje está estruturada a rede de saúde do município, criando alternativas mais adequadas para o piso salarial dos médicos, que hoje é pouco atrativo para contratações e inviabiliza muitos processos seletivos e concursos públicos, bem como gera
uma equidade salarial entre os mesmos. Ok, doutora? Obrigado. Sim, sim. Se tiver algo a mudar, acrescentar. Ok. Uma última pergunta, doutora, quanto a essa questão da OS. Segundo algumas informações, a senhora estava oferecendo plantões dessa suposta OS aos colegas médicos. Isso procede? Sim, procede. Na realidade, assim, nós temos uma organização que ela não está tentando entrar só em São Carlos, tá? Nós tentamos o processo licitatório de Ibaté, nós vamos tentar em outras cidades, Dourado. Então, não estou querendo fazer um complô, tipo assim, ó, vamos tirar os profissionais, que muito pelo contrário, nós somos pessoas, e principalmente eu sou uma pessoa que mais luto para tentar trazer profissional, independentemente de relação trabalhista, para vir trabalhar conosco, porque para você chegar numa UPA e ter só você para atender uma multidão é horrível, ou você e um colega. Vocês não sabem o que é estar em 2 médicos para atender 400 pessoas. Porque a gente sabe que, ao fim da jornada, você vai ter que terminar de atender as 400 pessoas. Né? Então, isso é extremamente exaustivo. Tá? Então, a nossa OS, sim, isso é verdade. Nós temos um grupo no WhatsApp, chamado Plantões OMESC, em que nós, sempre que aparece alguém que tem interesse, a gente coloca o nome ali da pessoa. Tá? Mas isso, assim, não é com o intuito de querer focar São Carlos, não é com o intuito de trazer única e exclusivamente para São Carlos. Tá? Perguntada, interrogada pelo relator Luiz Henrique, quanto a possíveis plantões que a depoente tem feito junto aos colegas médicos, com o intuito de organizar essa OS, a mesma disse que isso procede, uma vez que, juntamente com outros médicos, tem buscado organizar um atendimento mais adequado em São Carlos e cidades circunvizinhas? Sim, porque não é só São Carlos que está passando por esse caos, né? Organizar, né, atendimentos mais adequados, tanto em São Carlos quanto em cidades circunvizinhas, pois o modo como hoje se vive dentro da rede de saúde é exaustivo. É exaustivo, ponto. A depoente ainda disse que há um grupo no WhatsApp em que debatem sobre questões relacionadas à OS. Sim. Doutor André, pelo menos no tempo que trabalhei lá, eu sempre vi grande dedicação e esforço da senhora em me ajudar lá, né? O tempo que eu fiquei no pronto-socorro. Mas a senhora falou que a senhora faz parte de um grupo de WhatsApp. A senhora também nos informou aqui o grande empenho em manter os colegas e os plantões funcionando. Mas nós recebemos um print aqui do WhatsApp, se a senhora quiser depois eu mostro para a senhora, onde a senhora colocou aqui da seguinte forma: já implorei aos colegas do grupo para não assumirem o Santa Felícia. O que seria isso, doutora? Sim. Isso daí foi o seguinte,
Foi no início do ano, se não me engano, março, abril, mais ou menos, quando houve abertura. Não sei se vocês se lembram que teve aquele grupo de profissionais da enfermagem que se reuniram com o prefeito para tentar abrir o Santa Felícia. Chegou essa informação para a gente. Então, qual foi a informação que chegou a mim momentos antes de eu colocar isso daí no grupo nosso da UPA, plantonistas UPA Vila Prado? Foi lá onde eu postei isso daí. Que, vamos supor que se nós estivéssemos em 2 médicos na UPA Vila Prado, um iria para o Santa Felícia e um ficaria na UPA Vila Prado. Correto. Isso daí, humanamente, Lucão, é inviável, porque ainda não haviam contratados novos profissionais, nós já estávamos com poucos profissionais, não tinha ninguém, não tinha esse processo seletivo, não tinha ninguém ainda. Nós estávamos naquela fase da debandagem do pessoal, entendeu? Pelo não pagamento dos 3, 4 meses lá de salário do pessoal. Então, o que eu fiz? Eu implorei a cada médico que não assumisse nenhum plantão em nenhuma outra UPA, porque isso seria um erro. Ia chegar um dia que ia ter um médico só, e esse médico ia ter que escolher a UPA que ele ia fazer. E a outra UPA ia ficar sozinha e ia acontecer, entendeu? Desgraça. E foi o que aconteceu. Eu não estava errada, entendeu? Eu estava super certa na minha posição. Não adianta você querer... Se nós precisamos de 80 médicos, você só tem 50, você querer abrir 3 UPAs. Isso é inviável. Liguei, eu não escrevi só no grupo, eu liguei pessoalmente para cada amigo pingado que eu tinha para trabalhar comigo na UPA Vila Prado para não assumir nenhum plantão e nenhuma UPA, para que não se abrisse naquele momento nenhuma UPA, porque nós não tínhamos profissionais para isso. Entendeu? Interrogada pelo presidente dessa comissão, Lucão Fernandes, quanto a uma mensagem num dos grupos do WhatsApp, na qual dizia, vou colocar na íntegra, abre aspas, licença. Já implorei aos colegas do grupo para não assumirem o Santa Felícia. Fecha aspas. A depoente disse que o que motivou este comentário... Vossa Excelência não vai perder o raciocínio? A gente ajuda depois na conclusão. Eu vou fazer mais uma pergunta e talvez nessa resposta já pode ser completa no posicionamento da doutora Andréa. Isso que a senhora fez nesse momento, foi antes daquela morte? Foi antes da morte. Foi antes da morte. Então, tá ok. O que motivou este comentário, estamos aí, né? Foi o fato de que o cenário atual, naquela ocasião, não suportaria divisão dos funcionários, uma vez que redeslocar médicos de uma UPA a outra enfraqueceria a unidade o que tornaria inviável o atendimento, vírgula, dada a grande demanda, vírgula, em uma das UPAs da cidade. Qual a UPA que estava aberta e os médicos estavam... Era a UPA Vila Prado, e a que reabriram foi aquela antiga, a cidade Araci. Tá. Inclusive, só complementando um pouquinho, eu insisti, bati muito nessa tecla para pegar esses novos profissionais que estavam vindo, fortalecer a UPA Vila Prado, que a UPA Vila Prado, você sabe disso, como avenida, sempre foi o centro de todo o atendimento preferencial de São Carlos, e fechar
manter fechado, para evitar que novos incidentes acontecessem. A depoente ainda afirmou que a ideia era fortalecer a UPA Vila Prado, prestando lá um atendimento adequado, mesmo que isto motivasse o fechamento de outras UPAs, como Santa Felícia. A Cidade Araci. Cidade Araci, Santa Felícia. A depoente ainda Tá. Você traz um pouco afirmou de amor? Obrigada. que não só Não, só água. postou esta questão no grupo de WhatsApp, bem como implorou pessoalmente por telefone para que a classe médica Obrigada. permanecesse unida e atendendo na UPA Vila Prado. Sim. A depoente ainda afirmou que esta situação se deu anteriormente à morte do dia 24 de março, o que justifica que esta unidade, que uma das unidades, estava aberta sem a presença de um médico. Sim. Ok. Doutora Andréia, bom dia. Bom dia. Como é que a senhora veja quando o município, a prefeitura municipal, não consegue tocar a saúde de São Carlos, não consegue pagar um salário justo para o médico? Como é que a prefeitura vai pagar um OS, que é uma empresa que, além de pagar os profissionais médicos, os enfermeiros, toda a despesa, toda a saúde, ainda vai ter que ter lucro? Porque a empresa não vai trabalhar sem lucro. Sim, sem sombra de dúvida. Como é que a senhora veja que... Então, mas eu acho que talvez você não tenha prestado atenção na minha colocação. É. Quando foi fechado o Hospital Escola, em outubro, nós nos organizamos com o intuito de nos recolocarmos no mercado de trabalho. Não foi isso que eu disse? Então, em momento algum eu falei que o nosso intuito é tirar lucro, cada um tirar 50 mil, isso não faz sentido. Até mesmo porque pelo preço que nós oferecemos à prefeitura. Agora, nossa função é oferecer. Cabe à prefeitura aceitar ou não. Né? Eu não estou me impondo. A prefeitura, você tem que contratar a minha OS, porque a minha OS está te oferecendo um melhor preço, ou eu quero ganhar aí 100 mil reais por mês, o meu colega quer ganhar 200, o outro 300, em momento algum. Isso aconteceu. E realmente não, se você vir direitinho, toda a planilha de gastos, o Ayrton Garcia tem na mão dele isso, não há esse lucro excedente, não. Não com a proposta salarial que nós fizemos. Entendi, doutora Andréia. Posso só relatar essa questão? O senhor Sim, faz o seguinte. lógico. Interrogada pelo vereador Sérgio Rocha, membro dessa CPI, quanto à questão da dificuldade financeira de se manter na cidade uma OS, uma vez que a mesma requer, além do salário dos funcionários, um superávit, um lucro. A depoente disse que
a questão não estava ligada aos benefícios salariais, mas sim aos médicos se recolocarem no mercado de trabalho. Se recolocarem no mercado de trabalho, ponto. A OS seria uma alternativa ao município, não uma imposição. Sim. Doutora Andréia, tem umas perguntas. A senhora realizava horas extra na UPA? Realizava não, realizo. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha, membro dessa CPI, se a doutora realiza horas extras e plantões. Não. Sim, perfeito. Tá. Se realiza horas extras nas unidades de pronto atendimento, a depoente disse que não só realizava, como ainda realiza. Principalmente aos fins de semana, que ninguém quer trabalhar. Então, por exemplo, sábado à noite é uma defasagem muito grande. E eu assumo junto com outros colegas. Ótimo. A depoente ainda afirmou que aos finais de semana há um déficit no número de funcionários e que ela com frequência coloca-se à disposição para a realização de hora extra. Sim. Uhum. Doutora Andréia, mais uma pergunta. Com a junção de todos os servidores na UPA da Vila Prado, a senhora observou excesso de alguns médicos e de funcionário, enfermeiro aqui na UPA da Vila Prado? Na realidade, assim, não são todos os dias. Eu nunca dei a sorte, por exemplo, de fazer um plantão com 7 médicos. O máximo que tem é 4, entendeu? De 4 a 5. Mais ou menos isso daí, uns 4 a 5. Nunca houve mais do que isso. Tá? Em matéria de isso nos meus plantões. Meus plantões fixos são sexta à noite e domingo à noite. Isso são plantões fixos. Geralmente os sábados eu faço hora extra, né? Então, como eu pego mais os fins de semana, que são datas evasivas, em que eu me proponho a trabalhar para poder suprir a demanda. Então, realmente, eu nunca dei sorte em matéria de quantidade de médicos para pegar um plantão com sobrecarga de médico, não. Quanto à enfermagem, ali está locada 3 UPAs. Então, há profissionais de 3 UPAs em uma só. Tem acesso. E dentro de uma sala, da sala de enfermagem, não tem como você colocar, vamos supor, 20 pessoas para trabalhar. O máximo é uma salinha pequena. Então, o máximo que consegue circular ali é uma faixa de uns 5 profissionais, de 4 a 5 profissionais por vez. Então, eles se alternam, cada um trabalha um tanto, ou um pouco fica na emergência, só para fazer sutura, um outro tanto fica para fazer eletro, aquelas coisas, um outro tanto fazendo a pré-consulta. Então, a gente está se administrando mais ou menos dessa forma. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha, se há excesso de profissionais na UPA da Vila Prado? A depoente disse que, devido aos plantões que ela realiza, em datas evasivas,
no qual há um déficit de funcionários, não é notório por ela este excesso. Não passando de 5 médicos por plantões. Contudo, dado o atual cenário em que de 3 UPAs há somente uma aberta, os demais funcionários necessitam se organizar e distribuir as suas tarefas, pois em alguns momentos o espaço não comporta todo o contingente. Doutora, tem outra pergunta que é importante ficar registrado. A UPA 24 horas da Vila Prado, ela tem estrutura para realizar grandes quantidades de atendimentos médicos ao mesmo tempo? E quantos consultórios existem? Como podemos verificar a comprovação que os profissionais médicos realizam os atendimentos na sua totalidade de regime de plantão? Entendi. A UPA Vila Prado, ela foi montada para atender uma demanda X que sempre atendeu, não para atender 3X. É isso que a gente tem que entender. Que, na realidade, assim, em menos de 3 meses, uma faixa de uns 3 meses, foram fechadas 3 portas de entrada de atendimento ao público, que foi o UPA Santa Felícia, o UPA Araci e o Hospital Escola, que fechou as portas de atendimento, né, pré-hospitalar. Então, na realidade, assim, nós não estamos funcionando com 3X, nós estamos funcionando com 4X, que era o nosso volume, mas os outros 3 volumes. Tem condições físicas? Não, é lógico que não há condições físicas. Antigamente, são 4 consultórios. O ano passado, foi adaptado para colocar o paciente em observação, para tomar algum soro, sentado e tal. Com essa demanda excessiva, esse 4º consultório, ele foi novamente reativado para consultório. Tá? Então, se há, por exemplo, assim, 5 médicos, por exemplo, eu já atendi na sala de sutura, ou um outro médico fica na sala de emergência, porque isso daí é o dia a dia, né? Acontece isso daí direto, tá? Então, a gente se reorganiza para, ou cada um, eu atendo um tanto no consultório 2, depois eu vou para a sala de emergência, ou vou para a sala de sutura, e a gente vai tocando o serviço. O grande problema ainda não encontra, ele não está ali conosco, médicos, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba atendendo. Só que esse volume todo, ele vai se afunilando na hora que chega na enfermagem. Porque a sala de enfermagem é uma só. Né? Consultório a gente atende ali na pré-consulta, aqui, ali, né? Adapta lá no final, uma mesinha, pá, coloca um biombo, tudo bem. O problema é quando chega, porque a maioria, pelo menos 80% desses pacientes atendidos, eles serão medicados. Vai ser realizado algum procedimento nele. Então, isso tudo se afunila. O grande problema está ali, a grande confusão começa ali. Entendeu? São. Oficiais são. O vereador Sérgio Rocha, membro dessa CPI, perguntou à doutora Andréia se a estrutura da UPA Vila Prado atende às demandas que hoje
lá se encontram. E a depoente disse que há uma sobrecarga, uma vez que a demanda inicial fora pensada para X e não 3X. 4X. A depoente... Nós atendíamos, desculpa, só te interrompendo, eu trabalhei no Hospital Escola durante muitos anos. Por mês, no Hospital Escola, de pré-hospitalar, nós atendíamos a porta ali, entre a clínica médica e a pediatria, uma média de 10 mil pacientes mês. É muita coisa. A depoente ainda apresentou a sua preocupação quanto às outras portas que se fecharam na cidade, como o Hospital Escola, a UPA Santa Felícia e a UPA Araci, o que faz com que a UPA Vila Prado sofra por uma sobrecarga excessiva, enfrentando dificuldades físicas e estruturais para a realização de um atendimento adequado. A depoente ainda disse que a grande dificuldade não se dá tanto no atendimento dos médicos, uma vez que estes se organizam e se deslocam à procura de algum espaço que possa favorecer o atendimento. Todavia, na sala de enfermagem, há uma sobrecarga que gera grandes dificuldades, uma vez que 80% em média dos pacientes serão medicados e há apenas uma sala para a realização de tal procedimento. Respondi? Fui claro, objetivo? Então, a pergunta aqui, a senhora já quase respondeu atrás. Vamos perguntar de novo. A senhora acha que daria para reabrir outra UPA 24 horas com a quantidade existente de servidor da UPA da Vila Prado? A senhora acha que consegue abrir outra UPA? Não consegue. Da parte médica mesmo que eu vou falar, porque a parte da enfermagem, ela é estática, ela é fixa, são os concursados, né? Então, isso daí, eles estão lá, continuam, até onde eu saiba, não há nenhuma defasagem aí. O grande problema, porque, por exemplo, assim, o que acontece? Se não me engano, houve um novo processo seletivo agora, ou está acontecendo, há 20 médicos inscritos. Desses 20, não chegam a entrar os 20, entra aí uns 15. Dos 15, com um mês de trabalho, pelo menos 5 desistem. Entendeu? Então, você sabe disso. Infelizmente, é uma grande realidade nossa, quando o indivíduo pega o olerite na mão, viu o quanto que ele trabalhou e o quanto que ele recebeu. E a grande maioria desses profissionais, eles não são de São Carlos, eles vêm de outra cidade. Agora, você imagina um indivíduo que mora em Ribeirão Preto, pagar um pedágio, que é um dos mais caros, gasolina, carro, pneu, para ele não vai
pensar, vim trabalhar aqui por R$3.000, gente. Fica inviável. Então, é um número assim, esse número de profissionais que entram, ele não é um número fixo estático. De repente, você começa, vamos supor, nós estamos hoje com 50 profissionais, vamos abrir mais uma UPA. Mas você não sabe se no final do mês você vai ter esses 50 profissionais ainda. Entendeu? Questionada pelo vereador Sérgio Rocha, quanto à possibilidade de se reabrir outra UPA 24 horas no município de São Carlos, com a quantidade de servidores que hoje existe na UPA Vila Prado. A depoente respondeu não ser possível Segundo a depoente, a maior dificuldade não encontra-se nos profissionais de enfermagem, uma vez que estes são concursados e a situação pode ser dita como estática. O problema se dá junto aos médicos, pois sabe-se que devido ao baixo atrativo financeiro e dificuldades outras que o município oferece, há uma grande rotatividade entre estes, o que inviabiliza, no momento, a abertura de outra UPA 24 horas. Doutor André, o que eu entendi que profissional, enfermeiro e servidores tem praticamente o dobro. Teve informação que tinha plantão na UPA, 5 médicos, 6 médicos trabalhando num plantão só. Você não acha que, por exemplo, 4 médicos na Vila Prado e 2 ou 3 numa UPA lá do Araci, não atendia aquela população lá, num plantão, 2 médicos lá embaixo? Sim. 4 aqui, 3 aqui, 2 lá? Sim, seria o suficiente. Mas nós temos isso? Porque você tem dia que você pode ter 6 médicos, mas no outro dia não. E o dia que você não tiver? Que você tiver só com 2 médicos, o que você vai fazer? Você vai tirar um daqui e colocar o outro lá? Hã? Entendi. Então, tem dia que tem 6 médicos, 5 médicos, mas tem dia também que não tem. Claro tem que 3, não. 2. Foi o que eu Não acabei tem de falar. aquela sequência. Não há né? uma flexibilidade nesse número. Hoje você tem um número X, amanhã você pode ter X sobre 2. Entendeu? Então, isso não é fixo. Nem todo mundo que entra fica. Olha, eu estou há 21 outro dia, por que você permanece em São Carlos? Eu sempre falo uma coisa, eu não fiz medicina para ficar rica. Eu fiz medicina porque eu amo. Eu amo o que eu faço. Tanto que, praticamente, assim, eu não trabalho com a classe melhor financeiramente remunerada. Eu sempre trabalhei com a classe mais humilde. O Lucão me conhece há anos, ele sabe disso. Eu atendo pessoas na minha casa, qualquer horário do dia, da noite. Então, eu gosto de fazer medicina. Eu gosto de trabalhar na UPA, que já tem 21 anos, que virou uma família para mim. Assim como eu gosto de trabalhar em Tirapina, que é uma cidade do meu coração. Entendeu? Então, isso, cada pessoa, cada ser humano tem o seu dom, né, a sua dádiva. Tem médicos que jamais trabalhariam pela rede SUS. Eu conheço neurocirurgiões que dão aula nos Estados Unidos, mas que operam pelo SUS. Eles tiram da sua agenda 10 cirurgias mês para fazer pelo SUS. Entendeu? Para ganhar R$500 mil. Isso é dinheiro de cerveja para o cara.
Mas ele faz. Faz por quê? Porque ama. Só que a gente não pode exigir isso de cada profissional. Cada ser humano tem a sua forma de pensar, de agir. Nós vivemos num mundo livre, independente, democrático, né? Então, foi o que eu falei, você faz um processo seletivo, um concurso público, com uma quantidade de profissional X. Daqui a 2, 3 meses, você tem X sobre 2. Você vai se arriscar em abrir uma nova UPA com essa instabilidade? Eu não me arriscaria, se eu fosse um gestor de saúde, para não cometer o mesmo erro que foi cometido outrora. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha sobre a viabilidade de se abrir uma outra UPA com os médicos que hoje realizam plantão na UPA Vila Prado. Uma vez que o vereador disse ter relatos de que há dias em que trabalha-se com 5, 6 médicos num plantão. A depoente respondeu que seria possível se isso fosse uma constante. Todavia, não é uma regra. E se há dias em que há 6 médicos, em outros trabalha-se com o mínimo. A depoente ainda afirmou que não há estabilidade para a reabertura de outra UPA e que pensar na possibilidade disto é correr um risco, como outrora ocorrera. Terminou, Sérgio? Doutora, a senhora sabe dizer que é o RT médico, responsável credenciado, inscrito no CREMESP, com certificado que responde pela UPA da Vila Prado? Não há. Não há. É um grande erro, inclusive, se isso daí for denunciado ao CREMESP, a UPA Vila Prado ela pode ser fechada. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha se há um responsável técnico em exercício na UPA Vila Prado, a depoente afirmou que não. Ainda ressaltou que este é um risco e que, inclusive, pode levar ao fechamento desta unidade de pronto atendimento. Doutora, a última pergunta. Como a senhora resume a gestão atual do secretário, diretor e superior da Secretaria da Saúde? Essa administração. Não, obrigado. Uma pergunta minha. Então, né, olha, na realidade é assim, eu acho que quando a gente muda, quando nós fazemos mudanças, tanto de qualquer tipo de administração, seja ela a nível federal, estadual, municipal, a gente espera mudança, né? E a gente espera mudanças para melhor. E nós, seres humanos, somos muito imediatistas.
Então, o cara entrou no dia 1º, no dia 2 você já quer que as ruas da cidade já estejam todas tampadas, as UPAs abertas, você ganhando um salário justo, né? E isso é o que todos nós esperamos. Só que, na realidade, as coisas elas não funcionam bem assim, dessa forma. Então, isso gera em todos nós, brasileiros, né? Vou falar do Brasil, porque nós estamos no Brasil, uma certa angústia, porque passa 1 mês, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, estamos no 8º, e nós não vimos nenhuma evolução. Mas isso, sim, a gente também não sabe o que está se passando do outro lado da linha. Então, é muito fácil para nós chegarmos e falar, porque o prefeito é ruim, porque ele não está fazendo nada, o secretário de saúde não está fazendo nada, de educação, de transportes. Mas, no fundo, a gente também não sabe o que está acontecendo pelos bastidores. Porque até onde nós sabemos, foi deixada uma dívida muito grande para a prefeitura, dívidas herdadas e herdadas e herdadas, por coisas que nós não temos e não fizemos, né? Então, até onde eu sei, até onde me foi dito, é o seguinte, que o prefeito atual está tentando arrumar a casa financeiramente primeiro, para depois começar a fazer mudanças. E nós estamos esperando mudanças. Por exemplo, eu moro no Jardim Cardinale. Eu pago quase R$7.000 de IPTU. E para eu sair da minha garagem, eu tenho que fazer um contorno de um buraco, porque, na realidade, tem 2 crateras na porta da minha garagem. Eu estou esperando mudanças como todos vocês, todos nós estamos, né? O vereador Sérgio Rocha perguntou à doutora Andréia qual a avaliação que ela faz da atual gestão. A depoente relatou que, diante de mudanças, sempre há expectativas de melhora. Porém, vivemos um certo imediatismo, desejando que as coisas se resolvam e melhorem. O quanto antes. O que gera certa angústia. A depoente ainda disse que precisamos compreender o real cenário. O que há nos bastidores. As dívidas herdadas e as dificuldades de se resolver tudo a curto prazo. Sim. Doutora Andréia, com o andamento aqui dos nossos trabalhos e também com os depoimentos, muitas informações chegam para a gente. Então, às vezes, a gente até parece ser repetitivo na nossa pergunta, mas é uma forma da senhora tentar elucidar ou demonstrar para a gente e tirando as dúvidas que a gente tem. Às vezes, a gente entende de uma forma uma pergunta, de repente, a senhora explica de um outro ângulo aqui, que foi muito importante, uma que a senhora já respondeu aqui. Mas nós, às vezes, vamos insistir um pouco. Me parece que houve uma grande tentativa dos funcionários da UPA de Santa Felícia em tentar reorganizarem a abertura daquele ponto de atendimento. E se houvesse sucesso, talvez isso complicaria a possibilidade da entrada de uma OS. E diante dessa postagem que depois surgiu, então deu a impressão que a senhora ficou com essa postagem contra esse procedimento desse funcionário, demonstrando que eles não deveriam
ter sucesso nessa tentativa, que aí talvez a senhora não conseguiria implantar a OS. Aí a senhora vem aqui e mostra um outro lado, que a grande preocupação sua é que ficaria meia boca o atendimento, essa oscilação, tem dia que tem médico, tem dia que não tem, por isso que falam, não vamos abrir, hoje tem 6, amanhã tem 3, abre e fecha, abre um dia, fecha o outro. Então, a pergunta é essa. A grande preocupação, eu já fiz essa pergunta, mas eu gostaria que a senhora ping-pong agora. Objetivo, porque a senhora já foi bem esclarecedora. Então, essa postagem foi somente pela preocupação do atendimento não ser enfraquecido. Na realidade, Lucão, esse acontecimento aí dessa reabertura da UPA gerou um problema muito grande entre mim e o grupo de enfermagem, porque nós sempre nos demos muito bem, sempre fomos muito parceiros, muito amigos, e houve pessoas que levou de uma forma muito negativa esse meu acontecimento, como da mesma forma que provavelmente trouxeram para vocês, entendeu? E por mais que eu tentasse justificar, hoje em dia eles melhoraram muito o relacionamento deles comigo, porque na realidade, assim, quando alguém fica doente, é a mim que eles vêm, pela própria confiança de anos de convívio, né? Então, esse clima pesado acabou se desmanchando com o decorrer do tempo. E eu acho que eles mesmos acabaram entendendo isso. O problema, gente, o que eu ganho, eu vivo super bem. Eu não preciso de salário de OS. Eu tenho um consultório particular que me dá super bem, um salário daqui, um salário de terapia. Eu acho que ninguém precisa ganhar milhões na vida para ser feliz ou para viver bem. Eu consigo ir para a Europa 2 vezes por ano, eu tenho uma casa de 800 metros quadrados que eu fiz com o meu suor, meu trabalho, eu e meu marido, eu tenho meu carro, eu vou para restaurantes bons. Quer dizer, eu vivo super bem, eu vivo uma vida muito boa, sem salário de OS. Eu não preciso de OS para viver. Tanto que eu estou vivendo muito bem, obrigada até hoje. Né? Então, assim, tudo o que aconteceu, na realidade, essa intriga toda que se formou ao redor da abertura da cidade de Araci, houve uma intriga muito grande, principalmente a nível de sindicato. Entendeu? Eu nunca tive o intuito assim, olha, não vamos fechar, não vamos reabrir nenhuma UPA, porque eu quero que minha OS que ganhe tempo para haver a contratação da OS, mesmo porque eu não sei nem se nós vamos ganhar essa licitação, e se nós não ganharmos? É um processo licitatório. Entendeu? Então, eu não tenho 100% de certeza que é a OMS que vai entrar. Como é que eu posso garantir? Não era esse o intuito. O intuito, o problema era o quê? Era eu chegar na UPA, Vila Prado, e ter eu e um amigo para poder atender 400 pessoas. Ah, tá, e aí vai tirar o seu amigo daqui para jogar lá e você atende as 400 para ele ir para lá? Isso não faz sentido, gente. Nós temos que usar o bom senso. Isso daí escreve... A profissão, qualquer profissão, ela precisa nos dignificar enquanto ser humano e não nos escravizar. A partir do momento que uma profissão está te escravizando, pare de exercer. Entendeu? Então, era o que estava acontecendo ali conosco na UPA Vila Prado. Era uma escravização. Não tinha como. Chega uma hora que você não raciocina mais. Entendeu? Questionada pelo vereador Lucão Fernandes. Quanto às tentativas, as possíveis, tentativas de inviabilizar os atendimentos na UPA da Santa Felícia, para que assim uma OS pudesse ser implementada, a depoente respondeu que isso surgiu de uma intriga
uma visão equivocada entre suas falas e preocupações e o grupo de enfermeiros, uma vez que estes começaram a suspeitar que essas falas e apontamentos de se reorganizarem e fortalecerem uma das UPAs pudesse ser uma tentativa de apresentar ao município uma OS. A mesma afirmou que o intuito sempre fora de oferecer alternativas à degradante situação que se encontra o serviço prestado pelos médicos, o que muitas vezes leva a uma escravidão e a desgastes. Ainda ressaltou que uma OS não é uma tentativa de favorecê-la financeiramente, uma vez que não precisa disso, mas sim uma preocupação em oferecer respostas ao cenário atual da rede municipal de saúde. Diante dessas tentativas da prefeitura, com processo seletivo, concurso público, isso há tempos, há anos, a tentativa de melhorar o quadro de profissionais como a senhora, e me parece que todos eles sempre numa negativa, a senhora acha que a solução seria hoje a implantação de uma OS? Então, Lucão, outro dia eu conversei durante uns 40 minutos com o vereador Júlio César a respeito disso. Eu não acho, eu vou ser sincera para vocês, eu não acho que isso seja a solução. Você sabe por quê? Isso não vai fixar o profissional à cidade. O que nós precisamos? Nós precisamos fixar o nosso profissional à cidade. Eu acho delicioso quando eu chego de domingo à noite à UPA e que eu vejo assim, pessoas querendo passar comigo. Teve uma época até que barrei um pouco, porque às vezes eu chegava lá, tinha 20 fichas, entendeu? E colega vendo celular. Então, eu falei assim, gente, aqui a gente não pode ter muito esse tipo de escolha, fica complicado, porque senão eu vou passar a noite inteira trabalhando e os colegas não. Mas, no fundo, isso satisfaz muito o ego do profissional. Mas o porquê disso? Não é que eu seja excelente, ótima, maravilhosa, não. Eu tenho minhas limitações como profissional, como todo mundo. Só que como eu estou na cidade, radicada na cidade há mais de 20 anos, as pessoas já me conhecem. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos radicar o profissional na cidade, enraizar esse profissional na cidade, tanto a nível de posto de saúde, a nível de SEMI, a nível de UPAs. E qual é a melhor forma? É colocar o OS? Não, porque o prefeito que entra daqui a 4 anos, se ele chegar e falar assim, ó, eu não quero mais OS, vamos tirar a OS, e aí esse profissional que acabou de chegar, ele vai embora. Aí o outro que chega daqui a 8 anos, não, eu quero fazer processo seletivo, vai ser só processo seletivo. Aí vem uma nova leva de... Então, você nunca vai ter os seus médicos radicados. Hoje em dia, na UPA, concursado, trabalhando na UPA, nós devemos ter, em média, de uns 15 médicos antigos. Entendeu? Isso não é nada, diante da quantidade de médicos que se precisa. Entendeu? Então, falar assim, ó,
eu não quero que a minha OS entre, gente, ou qualquer outra OS entre. É a solução? Não acredito que OS seja a solução. Pela forma com que isso daí pode se transformar no decorrer dos anos. A melhor forma é o quê? Você radicar o seu profissional na cidade. Entendeu? Muito bom. O vereador Lucão Fernandes, presidente dessa CPI, perguntou Das dificuldades de contratação. a depoente se, diante das dificuldades de contratação, a solução seria uma OS. Seria uma OS. A depoente afirmou que não, pois uma OS não faz com que os profissionais da saúde fixem no município. Ao seu ver, segundo a depoente, é necessário, para um bom atendimento, enraizar os profissionais na cidade. E, sem dúvida nenhuma, uma OS não favorece tal situação, uma vez que é instável. Instável. Sim. Doutora, no plantão da senhora, quantos profissionais estão atendendo no seu plantão? E se durante esse atendimento, durante o plantão que a senhora está exercendo, fora aquele período que às vezes vocês tiram um pouco para fazer um revezamento para descanso, durante esse atendimento, existe revezamento? Olha, deixa a gente em 4 atendendo, quando estão em 6, 2 vão descansar. Geralmente, nos meus plantões de sexta, sábado e domingo, nunca ultrapassa 5. A senhora só está de sexta, sábado e domingo? É. Não está mais no começo, durante a semana? Não, o Júlio Soldado me tomou a quarta, Tá. que eu era concursada, mas isso são outros 500. São outros 500. São os únicos dias, os 3 dias que eu trabalho, que já é muito, né, gente? Então, esses dias a gente percebeu que tem dificuldade. Né? Todo aí tomado com plantão. Então, geralmente, nos meus plantões, nós estamos numa média de 4 a 5. Uma média de 5 médicos. Tá? Nós trabalhamos ininterruptamente, todos juntos, até em torno mais ou menos de 11 horas, meia-noite, que é a hora que a gente começa o revezamento. Aí, nos meus plantões, eu opto sempre para, no primeiro horário, que fiquemos 2 médicos. Entendeu? Para que, se um estiver na sutura, o outro esteja atendendo a porta. Sobrecarregou, porque, na realidade, esses revezamentos, assim, eles são um pouco teóricos, né? Se houver necessidade, a gente sempre chama outro colega. Mas, em 21 anos, geralmente dá 10h30, 11 horas, o atendimento começa a cair bastante. O vereador Lucão Fernandes perguntou a depoente quantos médicos realizam plantão nos períodos em que a mesma encontra-se na UPA e como se dão os revezamentos. A depoente disse que está na UPA realizando seus plantões às sextas, sábado e domingo. E que nestes dias o número de médicos não ultrapassa 5. Quanto aos plantões, a depoente disse que, normalmente, próximo às 11 horas, às 23 horas, há uma baixa nos atendimentos, o que viabiliza
o início dos revezamentos. Contudo, isto não é regra, podendo-se acionar a equipe médica para as necessidades que são demandadas. Doutora, depois desse horário que acontece esse revezamento, numa forma geral, todos os profissionais, esse tempo de descanso, de revezamento, os profissionais permanecem lá na unidade ou eles fazem esse descanso fora da unidade? No caso da senhora também, a senhora permanece, faz fora? Até o fechamento das outras UPAs, vou falar por mim, não vou falar pelos meus colegas, tá? Aí vocês deveriam perguntar a cada um deles, mesmo porque a gente não tem nem tempo hábil para ficar vendo e vigiando a vida dos outros. Então, vou falar por mim. Até o fechamento das UPAs, eu ficava 100% do tempo, 12 horas lá. Com o fechamento das UPAs, nós ficamos confinados num local que fica simplesmente inviável. Entrar, por exemplo, nós estamos em 5, fica 4 num descanso ou 3 num descanso. Tá? Então, isso é colchão no chão, fica extremamente inviável. Com esses 26 anos de profissão, eu adquiri 2 hérnias de disco cervical e 3 lombares. E as minhas hérnias de disco, eu posso levar uma tetraplegia. É lógico que eu não quero isso para mim. Então, quando eu chego, eu sempre fui extremamente pontual. Meu plantão começa às 9 horas em ponto, eu assumo o meu plantão. Eu trabalho com mestria. Se eu tiver 200 pacientes, eu atendo pelo menos ali uns 70 a 80 pacientes. E após o revezamento, nunca foi assim 100%, mas várias vezes já fui dormir em casa. Entendeu? Pelos meus próprios problemas de saúde, pela falta de condições que a UPA nos fornece de continuar ali. Entendeu? No seu horário de descanso, a senhora ia para a sua residência? Sim. E depois eu volto, para picar o ponto. No dia seguinte? Sim. Perto do horário? Uhum. Tá. O vereador Lucão Fernandes pediu a depoente que explicasse como se dão os revezamentos no que tange a permanência dos profissionais na UPA e na possível ausência destes. A depoente disse que antes do fechamento das UPAs, realizava o seu descanso no período de revezamento nas salas da unidade de pronto atendimento destinadas a este fim. Contudo, após o fechamento das UPAs, tornou-se inviável, pois o excesso de médicos faz com que a sala no singular, faz com que a sala torne-se um verdadeiro confinamento. Uhum. Ainda ressaltou que, devido aos seus problemas de saúde, tem optado em ir à sua casa em seu período de descanso, retornando à unidade de pronto atendimento para encerrar o seu expediente.
Para a gente poder explicar bem, doutora, para não... A senhora falou que inicia às 9 horas o seu plantão? Não às 19. Às 19 horas. E normalmente o seu descanso, que hora que seria, a senhora sabe? Eu vou até às 3 horas da manhã. Ah, né? tá. Então, depois das 3 que a senhora vai fazer o seu descanso, já acordado com os colegas, Sim. aí volta às 7 horas. Mas isso daí também é quando, vamos supor assim, 5, 6 profissionais. Tá. Sim, Você porque percebeu que não há se possibilidade? nós tivermos em 3, é inviável. Tá. Né? Para deixar bem explicado essa questão dela se ausentar e retornar. Para não ficar, foi embora meia-noite, voltou 7 horas da manhã para assinar o ponto. Não. Entendeu? É inviável. Aqui a gente tem que explicar bem. Sim, sim. Perfeito. Questionada pelo vereador Lucão Fernandes, quanto aos horários de plantão, revezamento e descanso, a depoente explicitou que o plantão inicia-se às 19 horas e que os revezamentos / descanso iniciam-se normalmente próximo às 3. Não, o meu, né? O O meu. Tá. Nós Então, dividimos geralmente perfeito. depois das 23, meia-noite. Tá. Conforme A condição a do momento condição. permite. Tá. Então, desculpa. Lê a primeira frase. Tá. Inicia-se às 19 horas, daí para frente vamos alterar. Inicia-se às 19 horas. E que... A minha jornada geralmente vai até entre 1 e 3 horas. Tá. Tá, perfeito. E que normalmente, próximas 3 horas, a depoente inicia o seu período de revezamento / descanso. E que o fim do seu expediente é às 7 horas da manhã. Contudo, ressaltou que isto não é regra. Sempre há dias que tem pouco médico, que não tem como você sair, entendeu? Ou como você fazer esse descanso. Já aconteceu de nós ficarmos a noite inteira trabalhando. Contudo, isso não é uma regra. O cenário altera-se com frequência. Inclusive, há dias em que não é possível momentos de descanso. Então, eu vou fazer a última, aí eu vou... se a senhora não souber, a senhora não precisa responder. Se foi feito o pagamento dos profissionais que fizeram os plantões lá, me parece que até agora não pagaram. E diante do quadro, com a experiência de longos 21 anos, né, prestando serviço, a senhora vê um caminho para a gente reabrir as UPAs? Olha, o primeiro caminho, a primeira atitude a ser tomada, Lucão, é pagar a quem a gente deve, né? Eu não sei se porque assim eu sou muito píssica com essa história de pagamento. E eu sou muito correta com as minhas coisas. Posso ter milhões de defeitos, mas eu sou muito honesta naquilo que eu faço e falo. Vocês viram que você me fez uma pergunta, não sei se vocês esperavam mentira de mim, não.
aquilo que eu tenho para falar, eu falo. Eu não tenho porquê, eu acho que é até pior depois as pessoas acabarem descobrindo, porque você vai passar por 2 problemas, né? Um por você ter feito e outro por você ter mentido. Eu mentir, às vezes, ainda é pior do que eu fazer. Sempre é verdade, doutora. Não é? Então, sempre a verdade, ela tem que imperar. Então, eu acho o seguinte, se você usou, se você gastou, se você deve, eu não tenho dinheiro agora. Chega a quem você deve e fala, fulano, ó, eu não tenho como te pagar agora, mas me dá um tempo que eu vou me organizar e vou pagar. Então, gente, fazer um plantão de 12 horas naquela UPA é uma coisa extremamente sacrificante. Vocês imaginam que naquela época que esses profissionais trabalharam, não eram 6 médicos, eram 3. Esses caras trabalharam demais. Eu estou falando deles porque eu sou concursada e eu recebi, eu não estou sem receber. Então, eu não acho justo quem trabalhou não receber. Por exemplo, o Hospital Escola ficou nos devendo 3 meses de serviço, que isso tem 1 ano, que até hoje nós não recebemos e estamos lutando na justiça para isso. Não é? Então, assim, o primeiro passo, São Carlos, ela está estigmatizada como uma cidade caloteira. Você convida alguém para vir trabalhar, mas eu vou receber? São Carlos não pagou até hoje. Como é que eu vou trabalhar aí? Entendeu? Então, a primeira coisa a se fazer, o primeiro erro cometido foi não ter feito propostas. Não, eu não vou pagar e ponto final. Não, gente, isso não existe. Você usou, você gastou, você tem que pagar por aquilo que você gastou. Não é? Eu passei por um período financeiro ruim, que eu fiquei afastada e tal, que não sei o quê, fiquei devendo meu cartão de crédito, fui ao gerente do meu banco e falei, tira os juros que eu pago. Fui lá e paguei tudo à vista. É simples. Entendeu? Então, a partir do momento que você demonstra honestidade, que você demonstra boa vontade, você já dá um salto muito grande. E não foi isso que São Carlos demonstrou aos profissionais da classe médica. Muito pelo contrário, ela simplesmente bateu o pé e falou, não vou pagar. E isso gerou uma instabilidade muito grande. Vocês não sabem o que é uma cidade ficar estigmatizada por ser caloteira. Ibaté vivenciou isso durante anos. Vocês procurem puxar a capivara de Ibaté. Jorge Hermes, quando foi prefeito lá, ele ficou sem pagar durante um tempão os médicos. E até hoje, Ibaté tem dificuldades em conseguir médicos. Por isso que eu falo para vocês, OS é a solução? Não, não é a solução. Tá? O vereador Lucão Fernandes perguntou à doutora Andréia quais os caminhos que ela vê para a reabertura das UPAs. A depoente disse que o primeiro passo seria pagar a quem deve. Mostrando assim uma honestidade e boa vontade em lidar com a questão junto aos médicos. A depoente disse que uma das grandes dificuldades hoje de São Carlos é o fato de carregarmos um estigma de cidade caloteira. Não tem problema. Doutor André, uma pergunta. No começo que surgiu todas essas fechado de UPA, o médico recuou por falta de pagamento, a gente percebeu que o nosso prefeito foi nas emissoras de rádio e ofendeu os médicos com palavra pesada, que eu até fiquei chateado, né? Uma classe que dá o sangue para cuidar dos doentes na cidade,
que nem a senhora fica lá 24 horas à noite, aguentando bucha numa UPA, e eu senti que ele ofendeu a classe médica naquela época. Eu queria perguntar para a senhora se tem alguma relação hoje de contratar médico com dificuldade por causa dessas ofensas, se os médicos se sentiam ofendidos, a classe médica de São Carlos, pela declaração do nosso prefeito nas emissoras de rádio, que eu não vou falar o que ele falou aqui, porque foi muito pesado, e eu fiquei chateado, como vereador representando a população, do jeito que ele usou nas emissoras de rádio, do jeito que ele tratou os médicos naqueles dias lá. Então, na realidade, assim, a gente precisa, todos nós, a gente precisa medir um pouco antes de agredir, medir o que fala antes de agredir alguém. E ninguém gosta de ser chamado de vagabundo, né? E essa mentalidade populista do Ayrton Garcia é uma coisa realmente que me incomoda muito. Eu fujo de discursos populistas, eu vou ser sincera, porque você dizer que ama o pobre, que faz isso, não é você fazer isso, tendo em vista que nós estamos vendo esse outro lado dele quando colocou o poder na mão, né? Então, a gente precisa ponderar muito. Como que ficou a classe médica? Extremamente revoltada. É isso que não está trazendo profissionais para a cidade? Não, não é isso. Mas ajudou, colaborou muito. Esse discurso colaborou muito negativamente para a imagem negativa que São Carlos já está. Entendeu? Ofensiva. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha, sobre as ofensas que o prefeito Ayrton Garcia fez à classe médica nas rádios e outros meios de comunicação, e se isto acarretou ou acarreta em dificuldades de contratação de novos médicos, a depoente respondeu que, sem dúvida nenhuma, colaborou, uma vez que, dentro da classe médica, viveu-se uma certa revolta. A depoente ainda ressaltou que essa mentalidade populista a incomoda muito e tem feito com que a imagem negativa da cidade torne-se ainda pior. Fora os calotes, há ofensas. Doutor André, agradecer a presença da senhora aqui, muito importante, né, para os nossos trabalhos, muito esclarecedoras, todos os seus posicionamentos. Não sei se a senhora quer fazer mais alguma colocação. Eu gostaria, assim, vocês ainda têm alguma pergunta, por mais pessoal que seja, ou estão encabulados, ou sem graça de me fazer, eu gostaria de dar essa liberdade, aqui, vocês podem fazer. Aqui a gente não fica encabulado de fazer as perguntas, não. Mas todas aquelas que traziam dúvidas ou outro entendimento para a gente, porque chega muitas coisas, sim, quando você abre um processo CPI, mas da forma que a senhora se posicionou aí, nos ajudou a ter um entendimento bom, até no desenrolar das próximas oitivas que nós vamos fazer. Então, eu quero agradecer mais uma vez o tempo que a senhora disponibilizou para nos ajudar aqui com esses esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada a vocês, até por terem me dado essa oportunidade de me defender, né? Porque eu fui extremamente acusada de uma visão completamente mercantilista, mercenária e capitalista do que é uma OS. Eu não tenho essa visão, né? Só peço para a senhora aguardar mais um pouquinho, que eles vão encerrar ali, para a senhora assinar o depoimento. Muito obrigado, agradeço também aos vereadores, a imprensa e o pessoal dos nossos analistas do Legislativo
e o nosso também diretor do Legislativo. Às vezes eu erro para o jurídico. Prazer em conhecer, precisando disponha. Espero que não precise nunca. Considera. Outro dia esse dia também me ligou, mas eu estava de plantão de tiração. Prazer em conhecer. E aí, vai concorrer com Parrela?